Continuando a nossa série de apresentações, videoaulas sobre o protocolo clínico da atenção primária de Covid-19, esse segundo vídeo vai falar sobre a classificação, tá? De como a gente, quando tem um paciente, que a gente já no primeiro videoaula falou da detecção, né, da identificação do caso suspeito. Então, assim, a classificação, ela vem para a gente poder ter um segmento de acordo com como ele é classificado, estratificado. Então, pegando a classificação, nós temos 4 níveis de classificação, do A até o D, onde o A é aquela pessoa sem fatores de risco, que a gente vai já falar, é um quadro leve, não tem uma vulnerabilidade e não tem sinais de alarme. Já o B não, B ele, que tem de diferente é o fator de risco, ou então a vulnerabilidade. C e D não, já são quadros C moderado e D grave, que já tem sinais de alarme, que também vamos falar sobre isso, e tem marcadores laboratoriais positivos, tá? O D já é um quadro crítico, normalmente já está inserido na rede hospitalar ou emergencial. Lembro para vocês que o mais importante é que toda e qualquer doença, assim como qualquer doença, o Covid é uma doença dinâmica, e a estratificação, né, a classificação, ela deve ocorrer em vários momentos, a partir de avaliação clínica, a partir de avaliação laboratorial. Então, nunca se pode, né, colocar um paciente numa estratificação A ou B e não reavaliá-lo ao longo da doença. E, lógico, lembra a vocês que a doença do coronavírus é uma doença bifásica, que nós temos os primeiros 7 dias que os sintomas são leves, são um período da viremia, e a segunda fase, que é a resposta imunológica, uma reação inflamatória causada pela viremia da primeira fase. Então, tende-se a ter a fase crítica justamente nessa segunda fase, na resposta inflamatória. Tá? E aí, a estratificação, uma nova reavaliação precisa ser para você classificar melhor o paciente. Dentre os fatores de risco que eu falei, nós temos a questão da idade, né, acima de 60 anos, temos as doenças crônicas como diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, pacientes que têm pneumopatia grave ou descompensada, como DPLC, doença cerebrovascular, o renal crônico, né, em graus 3, 4, 5, a imunossupressão, né, seja por diversas formas, está em químio, rádio, pacientes que são HIV positivos ou que já tenham desenvolvido a síndrome da imunodeficiência, o tabagismo, né? Obesidade, gestação por si só e, logicamente, algumas doenças hematológicas e cromossômicas que são um pouco mais raras, mas são fatores de risco para uma complicação da infecção por coronavírus. Também vale lembrar que o que é que a gente pode estar trabalhando frente a esses fatores de risco, né? Então, é a compensação dessas doenças, né? Você, para ter um paciente hipertenso, ter um paciente diabético, compensado. A partir desse momento, esse fator de risco tem menor impacto sobre a evolução da doença. E os sinais de alarme, né? Que a gente vê já no momento que a gente faz a avaliação inicial no nosso acolhimento, como a gente falou no vídeo aula passada, que são justamente que vão determinar o fluxo dele na unidade de atenção primária. Baseado naqueles sinais vitais, né, de frequência respiratória, frequência cardíaca, saturação, temperatura. Então, a partir daí, a gente vai poder caracterizar se ele está com sinais de alarme, né? Que seria a dispneia aos esforços, pequenos e médios esforços, a taquipneia, a frequência cardíaca acima de 25, o desconforto torácico, né? A hipoxemia abaixo de 95%, incapacidade de se hidratar e alimentar, desidratação ou oligúria, baixa de quantidade de urina, tonturas ou dificuldade de caminhar.
assim como hipotensão ortostática, sonolência e confusão mental. Aí, um parêntese, para a gente falar um pouquinho desses sinais de alarme e para a gente ter um cuidadozinho, porque frente à situação, né, da pandemia na nossa cidade, logicamente, os pacientes estão mais ansiosos, estão mais instáveis. Então, essa avaliação de sinais de alarme, ela não é só num momento só. Vale a pena você acompanhar naquele período que ele está na unidade de saúde. Um ataque taquipneia, às vezes por conta de uma ansiedade, né? Uma saturação de oxigênio que está dando baixa, mas o paciente está estável hemodinamicamente, você não percebe outras alterações, vê como é que está a bateria, a pilha do oxímetro, se está ok. A questão da hipertensão ortostática, que a gente sempre faz nas arboviroses, né? Medir a pressão deitado e sentado ou em pé. Né, aquela variação de 20 milímetros se cair na sistólica e 10 milímetros na diastólica, você configura uma hipotensão ortostática, tá? Então é importante a gente manter, não avaliar só uma vez os sinais de alarme, avaliar em 1, 2, 3 momentos para a gente verificar. Né? E sempre o paciente como um todo, não só um parâmetro alterado, tem que estar o conjunto da obra que vai dar, né, o nosso aval, que seria um sinal de alarme quadro mais grave. E aí, o monitoramento clínico. De acordo com a classificação ABCD, nós temos encaminhamentos e monitoramentos desse paciente. Então, o foco da atenção primária vai ser o A e o B, tá? Que aí o paciente precisa ser notificado, ser solicitado SUAB e a gente preencher o cartão de acompanhamento do paciente com suspeita de COVID. No cartão, você tem as informações de identificação, coloca que ele fez um SUAB, se foi positivo ou se não foi, então só se foi solicitado, se ainda está na fase suspeita. E aí tem um monitoramento sinais vitais bem contínuo ao longo, pelo menos, de 12 dias no cartão, tá? E aí é importante isso como monitoramento na atenção primária, né? E o B, além disso tudo que eu falei, né, da classificação A, você tem a possibilidade de avaliar marcadores laboratoriais, né? Principalmente o PCR, LDH e linfopenia, né? O PCR aumentado, LDH aumentado. No tipo de monitoramento, o A ele pode ser orientado para o automonitoramento. No próprio cartão de acompanhamento, na parte traseira, na parte de trás, tem todos os sinais de alarme, falam dos sintomas e as orientações de medidas de prevenção, né, individual, nessa parte de trás do cartão. E aí o automonitoramento pode ser realizado com informações, a gente educar para as pessoas, a partir do momento que sentirem, retornarem à unidade de saúde. Podemos também estar fazendo monitoramento peridomiciliar com os agentes comunitários de saúde. Então, caracterizar as pessoas que estão com síndrome gripal nas áreas de vocês, no território de vocês, e fazer esse monitoramento, tá? E a ida de um risco A para a unidade fica a cada 48 horas, tá? Por ser um risco baixo. No B, não. O monitoramento passa a ser diário e o monitoramento peridomiciliar pelo agente de saúde comunitário priorizado, tá? Nível C e D, logicamente, são 2 níveis que não compete à atenção primária à saúde, mas vale a gente avaliar como vai fazer esse deslocamento do paciente, se for o nível C, um transporte sanitário, e o nível D, remoção, logicamente, por SAMU. E o monitoramento, logicamente, vai ser feito dentro dessa rede. Informações super importantes para quando forem acionar o SAMU, tá? O nome da unidade, o número do chamado vai ser passado para vocês vão anotar. O nome completo do paciente, data de nascimento, saturação e frequências respiratórias cardíacas, pressão arterial, temperatura, estado de consciência, se é um grupo de risco, se está precisando usar oxigênio, de que forma, é catéter, máscara, quantos litros por minuto de oxigênio está usando e, logicamente, a saturação usando o oxigênio, tá? Então, são importantes essas informações para estar encaminhando o SAMU e, logicamente, a gente não trabalhar o SAMU com
Não com casos nível C, né, que poderia ser um transporte sanitário, mas os níveis mais complicados, mais instáveis, paciente com sintomas de choque, esse sim está sendo feita a remoção pelo SAMU. Mais uma vez, nosso protocolo vem de dentro do manejo clínico preconizado pela Secretaria de Saúde do Estado e a realização da célula de atenção primária à saúde e das coordenadorias, tanto de rede de atenção primária e psicossocial, como das regionais de saúde.